Quem tem o poder de fazer cessar o vento, porque eu sinto frio e aqui está muito frio, né? Poxa, muito obrigado, hein? Muito obrigado. Vamos lá então? Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 12, a partir do verso 13. Olha, diz assim: alguém da multidão lhe disse. Jesus está conversando com a multidão, só para não ficar o texto assim no meio do nada, né? Jesus, no começo do capítulo 12, capítulo todo, até o iniciozinho do capítulo 13, é um diálogo, é Jesus falando com a multidão, tratando de alguns temas, alguns ensinos, tudo bem? Então a gente está pegando um trecho dentro dessa situação, conforme Lucas escreveu, tudo bem? Então vamos lá. Alguém da multidão lhe disse: mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou esta parábola. Terra de certo homem, rico, produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Até aí. Amém. Então, conforme eu estava explicando, Jesus, nesse momento aqui, ele está diante de uma multidão que o seguia. Se você for voltar no capítulo anterior, estava numa situação. Então, aqui ele começa a ensinar, aí trata de um ensino, vai falar da relação com Deus, vai falar de temas relacionados à nossa suficiência, à nossa necessidade de Deus suprir a gente em alguns aspectos. E vai assim até o capítulo 13, quando então o texto muda para uma outra situação, vai para um outro contexto. Mas nesse momento aqui, Jesus está ensinando para uma galera. Então, a palavra de Deus está sendo anunciada, está sendo ensinada, conforme a gente está fazendo essa noite aqui. A gente está lendo um texto e a gente está meditando em cima de um texto. E da mesma forma como aconteceu aqui nessa época, a gente está aqui de noite diante da palavra de Deus e ouvindo a palavra de Deus e tentando compreender, querendo aplicar isso para a nossa vida. Então, eis que no meio da galera, todo mundo escutando lá o que Jesus está falando, o camarada levantou e falou isso que vocês ouviram aqui. Então, ele traz uma questão para Jesus resolver, avaliar, dar uma direção, e ele faz isso de uma maneira que vai chamar atenção. Então, chama atenção a forma como ele pergunta e chama atenção a forma como Jesus responde. Então, eu acho que se você ler o texto um pouquinho concentrado, tentando observar os detalhes, é fácil você perceber que a abordagem que ele faz assim, como é que eu vou dizer? Estou vendo a palavra, um approach assim, bem agressivo. Ele chegou, mestre, ele chega dando uma ordem para Jesus, dizendo o que Jesus tem que fazer. E a gente percebe isso tanto na forma, se a gente tem alguma dúvida em relação à forma como o camarada fala, qualquer dúvida ela se desfaz na forma como Jesus responde. Então, quando você olha a forma como o rapaz fala e a forma como Jesus responde, você consegue identificar alguns detalhes aqui. Então, primeira consideração que eu quero fazer. Hoje está sem, eu não mandei para a galera ali, tudo bem?
Então nem adianta ficar olhando para o lado, fazendo assim, para Jana, assim. Não vai rolar essa parada não, tudo bem? Eu que não mandei o texto para a galera ali. Então presta atenção aqui em mim. Primeira consideração que eu quero fazer. Consideração diz respeito na nossa relação com Jesus. Beleza? A nossa relação com Jesus. Presta atenção. Em primeiro lugar, o que ele vai fazer? Mestre, versículo 13. Dize a meu irmão que divida a herança comigo. Então, nessa época, o que acontece? Essa questão de terra, de herança, tem um valor assim, muito significativo, não só nos nossos dias, mas especialmente naquele tempo, e especialmente nessa cultura aqui. De tal forma que, para quem está ouvindo isso aqui, fica mais claro do que para a gente. Então, poxa, a questão da parábola lá, quando ele conta do filho pródigo, que pede, adianta a herança e tal. Então, é como se você estivesse dizendo para o pai que você quer que o pai morra, porque a herança é alguma coisa que você recebe depois que a pessoa parte, tudo bem? Então, diga ao meu irmão que... Então, tem todo um significado aqui. Ele está pensando nessa situação. O texto não dá maiores detalhes, se tinha morrido há muito tempo, se não tinha, quem estava certo, quem não estava. Mas o que chama a atenção é a forma como esse espectador, no meio da multidão, traz esse assunto para Jesus, dizendo o que Jesus tem que fazer, já trazendo para Jesus a forma como ele tem que agir. Sendo que Jesus era rabi, era mestre, e nessa cultura, nesse contexto judaico, essas questões, de fato, elas eram resolvidas pelos mestres da lei, pelos religiosos. Então, quando ele olha para Jesus, ele enxerga alguém que de fato pode dar solução para o problema dele. Só que ele está olhando para o problema dele na perspectiva dele, segundo aquilo que ele pensa, aquilo que ele crê, aquilo que ele deseja. Então, ele age conforme o seu coração, conforme as suas intenções. Então, ele chega para Jesus e determina, e manda, e diz, e dá uma ordem, e já diz para Jesus o que tem que ser feito, sem, contudo, considerar o fato de que, em primeiro lugar, nas próprias palavras de Jesus, homem, quem me constituiu juiz ou mestre, juiz ou árbitro, né, entre vocês? Que tipo de relacionamento a gente tem para que você chegue até a mim e para que eu possa resolver essa questão para vocês? Se você falar no livro de Êxodo, você vai ver uma situação bem parecida. Voltei agora, lá no Êxodo. Lembra de Moisés? Moisés, ele foi colocado no cestinho, tudo bem? Aí a filha do faraó achou, ele foi lá para o palácio, ele cresceu no palácio, ficou lá 40 anos. Num determinado dia, diz o texto, capítulo 2, se eu não me engano, do Êxodo. Aí diz que ele foi para a rua e viu um egípcio espancando um hebreu. Moisés, tudo bem? Viu um egípcio espancando um hebreu. Ele cresceu no palácio do faraó, mas ele saiu, aí viu essa opressão. O povo hebreu estava sendo oprimido pelos egípcios. Está lembrado aqui? José veio com a família para o Egito, teve da fome, enfim. Então o que ele faz? O texto diz que ele matou o cara. Moisés assassinou o egípcio. Matou, resolveu o problema. Aí outro dia ele foi lá à rua de novo, aí ele viu 2 hebreus brigando. Aí o que ele vai fazer? Olha só, não briga não. Calma aí, se entende aí, por que vocês estão brigando? Aí o que o hebreu vai dizer para ele? O que os rapazes vão dizer para ele? A mesma coisa que Jesus falou para o cidadão aqui. Olha só, qual foi, cara? Quem constituiu você como juiz e mestre para a gente? Você vai fazer com a gente a mesma coisa que você fez com o egípcio, que você matou? Aí Moisés fica bolado, sai fora e vai viver 40 anos lá no deserto, né? A vida que segue. Ou seja, que tipo de relacionamento ele tinha naquele momento para poder dizer o que devia ser feito? Cara, eu estou falando de Moisés. Moisés é uma figura assim, cara, emblemática, que levou o povo, conduziu do Egito até... Num determinado momento da vida dele, 2 hebreus não viam nele alguém que tinha autoridade, que poderia dizer qualquer coisa para ele nesse sentido. Agora a gente está falando de Jesus Cristo, agora, assim, eu dei esse exemplo para ilustrar, para vocês entenderem.
A mesma frase falada muito tempo antes. Agora a gente está no tempo de Jesus. Então, que tipo de relacionamento a gente tem com Jesus? Que tipo de relacionamento você tem com Jesus? E qual é a forma como você chega para Jesus? Como que você se apresenta diante de Jesus? Você vem até Jesus quando você tem seus problemas? Tudo bem, tem que ser assim. Você vem até Jesus só quando você tem seus problemas? Jesus é interessante para você somente quando você tem problema? Jesus é um amigo em todo o tempo? Jesus é alguém com quem você se deleita de estar? Como o Guilherme falou aqui na ministração dele. Pô, cara, é maravilhoso estar aqui, é um prazer estar na sua presença e cantar louvores. É muito bom estar aqui. Você olha para a figura de Jesus, olha para Cristo, você olha para o UP, você olha para esse ambiente, aí você vem para cá e esse lugar aqui é um lugar onde você pode resolver problemas. Homem, quem me constituiu autoridade ou juiz entre vocês dois? Desde quando eu tenho sido o Senhor da sua vida? Desde quando eu tenho cuidado da sua história? Para que hoje você chegue até a mim e eu possa resolver esse problema entre vocês. Quem me constituiu autoridade sobre vocês? Ele poderia ter chegado para Jesus e falado assim: Mestre, eu tenho um problema e eu acredito que você possa trazer uma solução. Você pode ser mediador de um problema que eu tenho. Você pode trazer uma direção. Jesus não foi convidado para ser alguém que fosse mediador daquele problema. Tudo bem? É por isso que Jesus vai dizer: quem me constituiu? Desde quando eu tenho sido autoridade, juiz, sobre sua vida, sobre a sua história? E mais, ao ponto de ele chegar e poder dizer para Jesus o que Jesus tem que fazer. Então, essa é a primeira consideração que eu queria fazer. Beleza? Agora a segunda consideração, está dentro da parábola que Jesus vai contar. Segunda consideração. Verso 14 ele vai dizer, contou-lhes uma parábola, né? Aí 16. Ele, no caso, o homem da multidão que fez a pergunta para Jesus, tudo bem? Ele pensou consigo mesmo. Ele pensou consigo mesmo. Verso 16. Agora verso 17. Já sei o que vou fazer. Verso 19, perdão. E direi a mim mesmo. Então, a segunda consideração que quero fazer diz respeito à relação desse homem. Primeiro eu falei da relação desse homem com Jesus. Agora, como consequência de uma má compreensão de quem Jesus é e de não haver um relacionamento com Jesus, como consequência, um problema de relacionamento com o próximo. Olha o problema desse camarada. Ele já era rico, tudo bem? Aí o texto diz que a terra produziu o quê? Muito. A terra produziu muito e agora ele não sabe o que fazer. Então o que ele vai fazer? Vai pensar sobre o que fazer, mas o texto diz que ele pensa consigo mesmo. E ele diz a ele mesmo. E no final ele vai dizer para a alma dele mesmo. Tudo consigo mesmo, tudo em si mesmado. Tudo só ele, tudo sozinho. Só ele, sozinho, sem ninguém. Você já deve ter visto em alguma oportunidade, quando, isso é mais comum, pelo menos eu já vi assim, quando o time de futebol, a seleção brasileira, vai lá para as bandas do Oriente, lá, vai jogar, aí os camaradas têm muito dinheiro, aí vai comprar ouro, vai comprar qualquer coisa lá, aí eles chegam naqueles mercados, e o esquema lá é o seguinte, você não chega lá e quanto é isso? Custa 1.000. O cara vai lá e paga 1.000. Não, tem que conversar, tem que negociar.
Tá ligado nessa parada? Tem cultura assim que você tem que negociar. Gente, eu estou falando alguma coisa que vocês não desconhecem? Vocês sabem do que eu estou falando? Sabe? Tudo bem? Então, assim, qual é a parada ali? Você tem que negociar, tem que chorar um preço, tem que pedir um desconto, e o cara vai ficar naquela negociação contigo, e o papo ali dura, assim, papo de horas. Eu me lembro que certa vez, eles fizeram uma reportagem, e assim, eles tentaram já, assim, pagar à vista o preço que o cara queria, o cara não aceitou. O cara não aceitou. É cultural ali, existe um valor nessa conversa, nessa troca, nesse diálogo. Então, essa valorização dessa experiência de estar junto, de sentar junto, de conversar e de chegar a outras ideias e chegando e tudo, isso é muito valorizado nessa cultura, de tal forma que chama a atenção quando o texto enfatiza 3 vezes, direi para mim mesmo, pensou consigo mesmo, disse para si mesmo que iria fazer. Então está muito claro, a ênfase está muito clara de que a gente está falando de alguém que está sozinho, alguém que não procurou ninguém para conversar, alguém que não quer o conselho de ninguém, alguém para quem só importa aquilo que para ele importa. Por isso que ele foi para Jesus e falou apenas aquilo que interessava para ele. Olha só, eu tenho uma herança, eu preciso que ela seja dividida. Fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Ele só está preocupado com isso, ele não quer saber de mais nada, ele não quer se relacionar com ninguém. Por quê? E nas próprias palavras de Jesus, Jesus está contando uma história, ele quer ensinar alguma coisa para a gente. Aquilo em que ele confia, aquilo que para ele é a segurança dele, o consumiu, ele construiu para si algo em torno de que algo que o aprisiona de tal forma que ele não consegue se relacionar com mais ninguém. Chama a atenção nesse momento aqui o fato de que essa pessoa é alguém que perdeu a capacidade de conversar, perdeu a capacidade de dialogar, alguém para quem a opinião de vocês não interessa a opinião de mais ninguém. É quando você chega naquele momento da vida que, cara, eu tenho um problema, o que eu vou fazer? E você vai ficar tentando pensar, e vai ficar tentando resolver, e vai pensar, e vai resolver. E quando você tenta procurar uma solução para você, dentro de você mesmo, você vai procurar para sempre e você nunca vai encontrar. Você nunca vai encontrar. Jesus Cristo veio restaurar a nossa relação com Deus. Ele é o mediador de uma nova aliança, tudo bem? Nossa amizade com Jesus com Deus estava desfeita, éramos inimigos. Então, Jesus é o mediador de uma nova aliança. Agora a gente pode chamar Deus de Pai. E agora, a gente é herdeiro não de uma herança que se perde, mas agora a Bíblia diz que a gente é co-herdeiro com Jesus. E Jesus veio para restaurar a nossa relação com o próximo. Então, Jesus veio para que a gente viva em comunhão, para que a gente seja um, para que a gente não seja dividido pela herança, mas para que, se a gente crê no mesmo Deus, se a gente confessa que Jesus é Senhor, e se a gente crê em Jesus, como dizem as Sagradas Escrituras, veja bem, se a gente crê em Jesus, como dizem as Sagradas Escrituras, se a gente crê dessa forma, então a gente está junto. Então a gente caminha junto, então a gente chora junto, então a gente anda junto, então a gente ama junto. Então a gente quer compartilhar. O texto diz, a terra de certo homem produziu muito, muito, muito. Se você der uma estudadinha no texto, você vai ver que tem um detalhe aí que é do muito, produziu muito. E ele vai dizer o seguinte, que depois que ele derrubar os celeiros, construir outros maiores e juntar tudo que ele tem, ele vai poder ter muita alegria, muita satisfação, muito prazer. No entanto, Deus chega e diz, olha só, tudo que você tem é dádiva de Deus, é presente de Deus. Você vai partir. E essa dádiva vai ficar para quem? Tudo isso que você amealhou, juntou, para quem que vai ficar? E digo mais,
a sua alma também está emprestada nesse corpo e ela está sendo requerida. Então, na verdade, esse muito que foi produzido para ter muita satisfação, no fim das contas, não vai resolver o problema daquele homem, porque só a alegria da boa notícia, só o poder do Evangelho, que é a notícia que é muito boa, só ela que pode trazer a solução para a vida desse homem aqui. Eu quero fazer 2 aplicações com vocês. 2 aplicações. Primeiro lugar, avalie como tem sido a sua relação com Deus. Em que sentido? Jesus tem sido Senhor da sua vida, mas também tem sido seu Salvador? Avalie como tem sido a sua relação com Deus. Adolescente, preste atenção. Como que você tem se relacionado? Quem é Jesus para você? Os primeiros cristãos tinham um desafio. Jesus Cristo morre, ressuscita, os apóstolos, a igreja vai se expandir. Então, qual era o desafio de ser cristão no início no primeiro século? Era você confessar Jesus Cristo como Senhor e você dizer que Ele era teu Salvador e Senhor. Você vai se lembrar que é sob o jugo do Império Romano que a igreja cristã surge. Tudo bem? Então, naquele período, quem era o Senhor? Quem era o Salvador? Era César, era o imperador. Por quê? Quando você olhava para a figura do imperador, o imperador de Roma, ele é aquele que, para todo o império, provê segurança. Você é um dos povos que fazem parte do Império Romano, tudo bem? Então, é o imperador que provê proteção, segurança. Então, se você vive um tempo de paz, se bárbaros não atacam você, se você conta com a proteção do império, você paga impostos sim, mas você tem uma estrutura, você pode viver, pode se relacionar, você tem acesso a algum tipo de direito. Se tudo isso você tem, é porque existe alguém que é Senhor e Ele é o Salvador de fato. Ele é como se fosse um Deus e é o imperador. Eis que surgem alguns homens e que dizem o seguinte: Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor e meu Salvador. Mas quem? Como assim? Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz. Pô, mas o teu Senhor e Salvador é um camarada que morreu? Esse pessoal só pode estar maluco. Vocês entendem? Porque essa ênfase no Senhor e Salvador é Kyrios e Soter, que vai chamar no original lá. Se você quiser depois estudar um pouco mais. Avalie a sua vida, porque você não pode ter o senhorio de Jesus Cristo em sua vida se Ele não é o Salvador da sua vida. Jesus Cristo não vai exercer o senhorio no sentido de Filho de Deus sobre a sua vida se você não recebê-lo como Filho de Deus, como Salvador da sua vida. Está relacionado. Ele é nosso Senhor e Ele é nosso Salvador. Segunda aplicação. Compartilhe o muito que você recebeu. A terra de certo homem produziu muito, e ele, esse muito ficou para ele mesmo. Ele pensou em si mesmo, ele planejou guardar para si mesmo aquilo que graciosamente ele recebeu. Agora eu estou falando em sentidos espirituais, não em sentido material. Compartilhe o muito que você recebeu. Você foi muito amado, você foi muito perdoado, você foi graciosamente abençoado. Quem recebeu muito, quem recebeu tanto,
ao ponto de poder agora ter a certeza de que, de fato, agora eu tenho um mediador, agora meu problema foi resolvido, agora eu tenho um Salvador, agora eu tenho alguém de quem eu posso dizer, poxa, Jesus é a nossa herança. Cristo, a gente canta aqui, né? Cristo é a nossa herança. Então, compartilhe esse muito que você recebeu. Compartilhe também a sua vida com quem está perto de você. Você tem discipulador, você tem amigo de oração. É interessante que o texto não diz assim, você só pensou em você. Você já tinha muito igual, mas ainda não pensou em ninguém. Olha, seu problema é que você não quis conversar com ninguém. O texto não faz nada disso, cara. Olha o que o texto diz. Sua alma vai ser requerida. E o que você fez vai ficar para quem? Em outras palavras, o que você está fazendo da sua vida? Olha o que você fez a você mesmo. O texto não tem nenhuma acusação. O texto está trazendo, olha só, o que você está fazendo com sua vida, cara? Você que tem 15, 16, 17, 18 anos, cara, o que você está fazendo da sua vida? Jesus Cristo tem sido o mediador de uma nova aliança. Jesus Cristo tem sido seu amigo. Jesus Cristo tem sido aquele com quem você tem prazer de compartilhar. Eu queria concluir dizendo que esse homem queria derrubar os celeiros para construir outros maiores, a fim de que toda a riqueza que ele juntou pudesse ficar protegida e que ele pudesse comer, beber, se satisfazer. Jesus Cristo é aquele que derrubou o templo, derrubou toda a religião, derrubou tudo aquilo que separava a gente de Deus, e ele edificou, ele reconstruiu, nas palavras dele, eu vou derrubar esse templo e vou reconstruir em 3 dias. Jesus Cristo é aquele que derrubou o templo, a antiga ordem, a antiga relação desfeita, e ele, na pessoa dele, na morte dele, no sacrifício dele, construiu um templo que é ele mesmo, e ele agora habita na gente, e agora a gente tem segurança nele, e agora a gente tem uma herança com ele, e agora a gente tem a certeza de que a gente vai habitar com ele. Cristo é a nossa herança. Jesus Cristo é o mediador dessa aliança. Essa é a boa notícia. Essa é a boa mensagem. Essa é a mensagem que a gente quer compartilhar. E a gente sabe que no futuro, lá no futuro, quando a gente estiver junto na eternidade, as promessas vão se cumprir, quando o texto sagrado diz que aqueles que descansam no Senhor, as suas obras os acompanham. Bem-aventurados aqueles que descansam no Senhor, porque as suas obras os acompanham. Qualquer um de nós, com sensatez, se chegar à presença de Jesus, lúcido, deveria afirmar alguma coisa do tipo, Senhor, eu pequei contra os céus e contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Restaura meu problema de amizade com Deus. Eu quero que você seja o mediador de uma nova aliança, Senhor. Qualquer um em lucidez deveria se chegar à presença de Jesus, e como diz uma canção antiga, Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor concede aqui, aceito um pecador. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, sim podes conceder perdão. Aceita um pecador. Nossa oração é para que Jesus Cristo, ele, perfeito mediador de uma aliança feita no sangue dele, sangue da nova aliança, que restaurou nosso problema com Deus, e agora a gente pode olhar de fato para quem é a nossa herança, Jesus Cristo. E a gente pode compartilhar essa boa notícia
com todo mundo que Jesus graciosamente tem colocado perto da gente. Vamos orar? Jesus Cristo, louvado seja teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque você é a nossa herança, Senhor. Obrigado porque a gente era cego, a gente não podia enxergar. E a tua palavra, Senhor, a tua graça aproximou a gente. Agora a gente consegue ver, Senhor, a nossa condição, a gente consegue ver a nossa situação. A gente sabe que a gente é pecador, a gente sabe que a gente errou, a gente sabe, Jesus. Não permita que a gente se aproxime de você com altivez, com arrogância, muito pelo contrário, Senhor. Que toda a nossa aproximação de Ti seja reconhecedora de que você é o mediador de uma nova aliança, de que nossa vida foi comprada por um alto preço, de que você fez aquilo que era impossível, Senhor, de que o problema da nossa alma é um problema que a gente não tinha como resolver. Agora a gente sabe que a gente tem uma herança com Jesus Cristo, Senhor, porque você derramou seu sangue por nós. Louvado seja teu santo nome por isso. A gente sabe que você pode todas as coisas, para você nada é impossível, Senhor. Então a única coisa que a gente quer declarar na sua presença é que você tem poder para curar, para salvar, Senhor. Você tem poder, Senhor, para nossas vidas, para mudar tudo em nossas vidas. Para que a gente olhe para a gente com uma nova perspectiva, Jesus. Para que a gente olhe para a nossa casa com uma nova perspectiva, para a nossa família, Senhor. A gente sabe, Jesus, o Deus que a gente tem crido, a gente crê que você é sim o Senhor de nossas vidas, Senhor. Nada foge do seu controle, você tem cuidado de tudo, Jesus. Muito obrigado, porque esse povo te pertence, Senhor. Cada vida aqui pertence a você. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Restaura, Senhor, não divide, restaura as nossas alianças aqui. Se tem alguém aqui precisando se acertar, que para a glória do teu nome, Jesus, que haja restauração de relacionamento, Senhor, e que a gente creia de fato que essa verdade, essa boa notícia, ela pode transformar a vida daqueles que não te conhecem ainda, Senhor. Então, faz com que a gente não dialogue conosco mesmo, mas que a gente consiga, Senhor, compartilhar isso, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Faz assim, Senhor. Glorificado seja seu nome por tudo, louvado seja seu nome por tudo, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por tudo que você tem feito por nós. Nós te amamos. Aplica essa verdade em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém.